Meu amigo, o Palmeiras vai encarar o Santos na final. E quando surge o Alviverde, eu surjo aqui trazendo para você o que o Flávio Prado falou sobre essa final, esse encontro aí de Carille e Abel Ferreira. Quem levará melhor, Santos ou Palmeiras? Dê o seu like, tá? Dê o seu like, confira a inscrição no canal, confere aí se está tudo certinho, tá inscrito? Pronto. Deixa o teu comentário aqui, você concorda com o Flávio Prado? Olha só esse debate aí a respeito dessa final, Palmeiras e Santos, primeiro jogo, Santos e Palmeiras. O Santos já anunciou que vai jogar na Vila. O Santos já confirmou que vai disputar a decisão do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. E aí, no outro domingo, no estádio do Palmeiras, teremos o segundo e decisivo duelo. Já projetando esse jogo, hein? Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. O que esperar desse clássico na final do Paulistão? Fábio Piperno. Tem uma coisa curiosa desse clássico, Pedrinho, nessa final. Nos últimos 7 campeonatos paulistas, o Carille ganhou 3 e o Palmeiras também ganhou 3. E teve aquele de São Paulo do Crespo, né? Então o Carille é alguém muito acostumado a decidir campeonato paulista. Acho que o Palmeiras é melhor, mas o Santos faz um campeonato surpreendente, porque esse trabalho de reorganização do time do Santos, eu acho que ele está sendo feito com mais celeridade, com mais rapidez do que eu imaginava, e conduzido por um técnico que eu acho muito bom. Eu sempre chamei atenção para isso, porque veja, o Carille é visto por muita gente, até um pouco preconceituosa, aí, como meramente um retranqueiro. Veja, ele é um ortodoxo, mas é possível um técnico ortodoxo ser muito bom. E eu acho que ele é muito competente na organização de times de futebol. Então, acho que o Santos ganhou muito, rapidamente, e eu acho que o Santos vai fazer uma final dura contra o Palmeiras, mas o Palmeiras é favorito. Flávio Prado, Palmeiras e Santos na final do Campeonato Paulista. É o Santos do Fábio Carille contra esse Palmeiras do Abel Ferreira. Se encontraram, mas logo no começo da competição, na oportunidade o Palmeiras venceu por 2-1, não foi um jogo assim também fácil para o Palmeiras, apesar da vitória, foi um jogo difícil. Em alguns momentos o Santos flertou com o empate no jogo, né, o 2-2. Apesar do Palmeiras, naquela partida, o Palmeiras abriu 2-0, né? O Santos aí 2-1 e pressionou pelo empate. Mas era começo de Paulistão, os times ainda se acertando, encontrando a melhor preparação física. Agora, final, valendo taça. Palmeiras e Santos em 2 jogos, Flávio Prado. Então, o Palmeiras ele tem muito mais condição de vencer o título, exatamente por serem 2 jogos. Em um jogo só, o Santos o Carille faz um trabalho excelente, surpreendente, né? Foi dito aqui, o Santos trocou todo mundo, só tem 5 jogadores que começaram o campeonato, o que significa montar um time durante a competição, que é muito difícil. Então, o trabalho tem sido muito bom, muito competente. Mas, obviamente, não dá para comparar, primeiro, o nível dos jogadores. Segundo, o tempo de trabalho. Então, o favoritismo do Palmeiras parece muito claro, muito claro. O Palmeiras tem tudo para ganhar mais uma vez o título. Vai ser muito surpreendente para mim se em 2 jogos, né? O Palmeiras pode se dar o luxo de jogar mal uma partida. Mas em 2 jogos, ainda decidindo em casa, acho que o favoritismo do Palmeiras é bem considerável. É o considerado clássico da saudade. José Manuel de Barros, Palmeiras e Santos voltam a se encontrar numa final. Eu falo considerado clássico da saudade porque é algo que remete ao passado, algo que já foi, né? E os times de Palmeiras e Santos, se a gente puxar aqui os jogadores que passaram pelas 2 equipes, são times históricos, Nossa né? Senhora. Somente se a gente for considerar Pelé e Ademir da Guia, né? O time do Pelé é o maior time da história do mundo contra a academia do Palmeiras. Era quem encarava mesmo. Não fosse o Palmeiras, o Santos teria sido campeão 11 vezes consecutivamente do Campeonato Paulista, no tempo que o Campeonato Paulista realmente era muito importante, era o principal campeonato dos clubes de São Paulo. Mas aí eu falei, né, é o clássico da saudade porque remete, né, a esses tempos, né, mas... História das 2 equipes. Mas ultimamente, Palmeiras e Santos em final de Libertadores, final de Copa do Brasil, já brigaram também por Campeonato Brasileiro, mais de uma vez... Já brigaram por Paulistão e agora de novo numa final de estadual. José Manuel de Barros, Palmeiras e Santos. Dá jogo, hein? Tem jogo nessa final. O Santos está em franca recuperação.
fez um campeonato paulista melhor do que se esperava, do jeito que o ano terminou, né? O Santos fez os últimos 3 campeonatos dos paulistas, o Santos brigou para não cair. Quase caiu no Campeonato Paulista. Aí no ano passado caiu no Brasileiro. Nesse Campeonato Paulista, não. Durante o campeonato inteiro mostrou crescimento, se desenvolveu bem e chega para essa decisão depois de vencer com autoridade em Itaquera, com a Arena do Corinthians lotada, a equipe do Bragantino, que nesse ano ainda não engrenou, não se acertou o Bragantino, mas tinha feito um bom jogo, né, nas quartas. E é uma equipe boa, considerada boa equipe, brigou com o Botafogo para chegar à Libertadores, não chegou, quase chegou, não chegou, mas vai para a Sul-Americana, ou seja, é um adversário muito bem estruturado e o Santos soube se impor. Nas quartas contra a Portuguesa, o Santos foi mal, né? Precisou dos pênaltis para chegar à semifinal, mas se recuperou. Foi o contrário, né? Palmeiras passeou nas quartas e sofreu hoje na semifinal, mas venceu porque é o melhor time do campeonato mesmo, né? E o Santos, que foi mal contra a Portuguesa na Vila Belmiro, foi muito bem no jogo de ontem. Então o Santos chega com moral, chega forte, com a volta, com o Giuliano voltando, né? E o Giuliano do Santos até parece que não tem nada a ver com o Giuliano do Corinthians, né? Nunca foi um jogador que convenceu no Corinthians, mas está convencendo ali no meio campo do Santos, está funcionando, né? Então vai dar jogo. Aí, o Palmeiras é favorito, seria com qualquer adversário, né? Numa decisão do Campeonato Paulista, porque ele é também um dos favoritos a Libertadores, a Campeonato Brasileiro. Tem o Endrick, né? Tomara que essa contusão que ele trouxe lá ainda da seleção brasileira, saiu hoje sentindo um pouquinho aí que não seja nada, né? Sério, né? Que esteja, que a gente quer ver todos os grandes jogadores em campo numa decisão, e tomara que ele esteja em campo na decisão. Então, porque tem ele, porque tem tantos outros jogadores, porque tem um grande treinador, tem um grande time, o Palmeiras ainda é favorito, mas dá jogo, né? O Santos pode endurecer as coisas, principalmente nesse primeiro jogo na Vila Belmiro. Fábio Piperno, lembrando aqui, né, dos clássicos mais recentes de Palmeiras e Santos, acho que na Copa do Brasil de 2015 o clima mais quente, né? A gente teve aquela rivalidade Fernando Praz contra Ricardo Oliveira, provocação de um lado, do outro. Também se encontraram em final de Campeonato Paulista, final de Libertadores depois, enfim, brigaram por Campeonato Brasileiro. E agora estão aí, Palmeiras e Santos frente a frente na decisão do Campeonato Paulista 2024, Piperno. E naquele ano, a gente não pode esquecer que foi o ano da virada do Palmeiras. O Palmeiras começa a temporada com o Dudu e mais um monte de reforços, perde o Campeonato Paulista para o Santos lá na Vila, né, nos pênaltis, mas depois o Palmeiras dá o troco na Copa do Brasil e depois disso, então, embalou aí e conquistou, né, uma série de títulos. Eu acho que o Santos faz um campeonato muito digno, valoroso, né? Aquilo que a gente falou, surpreendente a rapidez com que o Santos consegue reagir, com que o Carille consegue remontar um time competitivo, mostrando mais uma vez o tamanho da competência dele, que para mim é algo fora de questão. Agora, é preciso também que o Palmeiras jogue mais, por exemplo, do que apresentou hoje, né? Qual vai ser o Palmeiras? O que goleou a Ponte Preta ou esse Palmeiras sem criatividade do jogo de hoje? Então é claro que o Palmeiras tem uma reserva técnica imensa, tem muito mais condição que o Santos, tem muito mais talentos que o Santos, mas é preciso também jogar, é preciso demonstrar essa superioridade em campo. Bruno Prado, já projetando essa final do Campeonato Paulista. Fim de semana já tá aí, domingo já tá aí. Palmeiras e Santos, o primeiro jogo na Vila Belmiro. O que esperar desse clássico na final do Campeonato Paulista, Bruno Prado? Bom, o Palmeiras é o favorito, apesar da atuação de hoje que foi ruim, mas não é por isso que vai ter uma atuação ruim no final de semana. O Palmeiras é um time que normalmente mantém uma regularidade, pode ter os seus dias ruins, mas é um time que compete forte, que está acostumado a decidir. É um Santos que foi surpreendente. O Santos montou o time esse ano, chegou à final e chegam na final os dois times de melhor campanha no campeonato mesmo, os dois que somaram mais pontos. O mata-mata muitas vezes tira as equipes que somaram mais pontos. Na Série A2, por exemplo, os 4 primeiros foram eliminados nas quartas de final. Passaram os times que ficaram do 5º ao 8º lugar para a semifinal da Série A2, mas na Série A1
os dois melhores mesmo do campeonato chegaram na decisão. Palmeiras favorito, time que vem conquistando títulos, e é uma comparação até simples, claro que o Santos tem condição, mas para colocar o favoritismo, a final entre os dois no Maracanã, Palmeiras e Santos, que aconteceu já no início de 2021, né? Libertadores 2020 já no início de 21. Pega a escalação de um naquele dia, pega a escalação do outro naquele dia. O time do Palmeiras é muito parecido com o que está aí até hoje, não mudou tanto assim. E o time do Santos mudou completamente. Tá lá o Pituca que saiu e voltou e mais ninguém. O resto, ninguém mais está aí. E o Pituca foi embora e voltou. Então é isso, né? O Santos mudou tanto por problemas financeiros. Porque não conseguiu segurar os seus jogadores e foi rebaixado, teve muitos problemas. E o Palmeiras com a mesma base, né? Consistente. Saiu um, chegou outro, mas muitos jogadores que estiveram naquela final do Maracanã estão aí até hoje. O Palmeiras, José Manuel de Barros, um time que, de fato, como destacou o Bruno Prado, a gente comparando o elenco do Palmeiras, é basicamente o mesmo elenco do Palmeiras, né? Não perdeu assim tantas peças esse Palmeiras do Abel Ferreira. E quando o mais importante, continua do Abel Ferreira. Continua sendo o Abel. O Abel estava naquele jogo, né? Fim do ano. Era o Cuca? Era o Cuca. Também. Fim do ano era teve o Abel, do Abel no Catar, Abel podia sair. Felipe Jonathan. É verdade. É verdade, Felipe Jonathan. O John era o goleiro do Santos? Era o John. João Paulo estava no banco. Aí você vê o time do Palmeiras que disputou aquela decisão, o Rony que faz o cruzamento pro Breno Lopes. Os dois estão no Palmeiras ainda. Os Gabriel Menino. Hoje, mas por quê? Tem jogadores hoje melhores, né? O Gabriel Menino que foi titular naquela decisão, hoje também é banco. Sim. Mas o Gustavo Gomes permanece. O Gustavo Gomes está retornando, né? Hoje já ficou no banco de reservas. Luan e Gustavo Gomes, a dupla de zaga. Marcos Rocha tava. O time do Palmeiras Rafael. Uma coisa a gente precisa falar. Com todos os problemas do Santos, o time abençoado, hein? Cara, ele caiu e tal. Meu Deus, além de ter Pelé, né? Nós sabemos, vem Pelé, depois vem os meninos da Vila, depois vem o pessoal do Diego, depois vem o Neymar, né? Eles estragam tudo, jogam dinheiro fora, o problema deles. Mas bom, só de ter o Pelé já é alguma coisa diferente. E aí entra numa dureza horrorosa, mas vira e mexe, chega em final, aparece alguma coisa que ninguém acredita. Impressionante o Santos, impressionante. Dos 11 que iniciaram o jogo no Maracanã do Palmeiras, só saíram Vinha, Danilo e Luiz Adriano. Os outros 8 que iniciaram aquele dia continuam no Palmeiras. É isso. O Danilo, hoje o torcedor fala. O Vinha, acho que foi bem substituído até, né? Eu falei agora há pouco, eu gostava mais do Vinha, mas o Piquerez realmente encaixou muito bem. Foi uma baita contratação, uma grande solução encontrada pelo Palmeiras. Danilo é difícil, é complicado, demorou, mas agora me parece que se acertou, né? E o Luiz Adriano, assim, teve uma passagem no início até boa, mas depois, acho que o Hendrick é muito maior, né? Se você olhar hoje. Agora, se for comparando com o Flaco Lopes está no melhor momento dele, né? Ali no ataque do Palmeiras, né? Aí com o Hendrick não dá nem jogo. Hoje o Flaco Lopes não balançou as redes, mas deu assistência pro gol do Hendrick. É o artilheiro do campeonato, né? 12 gols marcados, Flaco Lopes. E teve uma época que o torcedor do Palmeiras pedia o centroavante. Parece que esse ano promete ser o ano do Flaco Lopes. Já começou muito bem para o centroavante argentino do Verdão, artilheiro do Campeonato Paulista, e já tinha tempo também que o Palmeiras não tinha um jogador que ultrapassava a marca dos 10 gols, né? Depois a gente até pode puxar a lista aqui de artilheiros do Palmeiras na competição e tudo mais. E o Luiz Adriano, já que a gente está fazendo essa comparação, o Luiz Adriano, pelos gols que marcou, era um cara que tinha tudo para ser ídolo da torcida. Fez gol contra o River na Argentina? Fez um golaço contra o River, marcou gol contra o Corinthians lá em Itaquera, eliminando o Corinthians, né, de uma decisão do Campeonato Paulista. Na final de 2020 fez gol contra o Corinthians. Ele brigou com o torcedor, teve um negócio. Teve então, é isso que eu tô falando. Aí a coisa enroscou. Enroscou. Ele faz de gol. Mas fez gols importantes, né? Agora tá no Vitória. Tá aí mais uma vez, então, um debate quente a respeito da final do Paulistão. O Santos recebe o Palmeiras neste domingo e, no fim de semana seguinte, o Allianz Parque abarrotado, totalmente lotado para Palmeiras e Santos. Quem será campeão? Quais serão os placares dos jogos? Você me responde aí nos comentários, confere a tua inscrição. Não esqueça não, deixa o teu like e eu vejo você nos próximos vídeos. Avante palestra!